Fernando Collor está preso, sim, o ex-presidente Collor está em cana. Ele foi detido pela Polícia Federal nesta madrugada, quando estava lá no aeroporto de Maceió, de acordo com sua defesa, quando pegaria um voo para o Distrito Federal para se apresentar de forma espontânea após decisão de Alexandre de Moraes para meter Collor em regime fechado. Ele já tinha uma condenação desde lá de 2023 e a sua defesa estava apresentando recursos, coisa e tal, e de acordo com a leitura de Alexandre de Moraes, isso era tudo meramente protelatório para ele não ir para o Xilindró. E isso deixou o entorno de Bolsonaro desesperado, aterrorizado. Por quê? Porque percebe-se que criou-se um precedente. Um ex-presidente que estava ali apresentando recursos, tentando empurrar com a barriga e tudo, foi em cana. Depois de uma decisão que deve vir colocando, condenando Jair Bolsonaro a regime de prisão fechada, não vai ter tanto recurso assim para Bolsonaro empurrar com a barriga. Olha o medo pintando aí. Pintando e pintando nervoso. Por quê? Porque ele sabe, ele olha para Jair Bolsonaro olha para Fernando Collor e percebe aquilo que aqui no Brasil batizamos de efeito Orloff, o tal do eu sou você amanhã. Jair Bolsonaro olha para Fernando Collor, vê a condenação de mais de 8 anos de regime fechado. É claro que ele não vai ficar isso tudo, ele vai ter progressão e tudo, mas ele foi em cana regime fechado e tá todo o Brasil falando disso. A real é que Jair Bolsonaro percebe que não vai ter muita margem para empurrar com a barriga depois de uma sentença condenatória, porque já era a segunda tentativa da defesa do ex-presidente alagoano de arrumar uma desculpa aqui, acolá, tal, não sei o quê, para tentar jogar para frente. Fernando Collor já tem 75 anos de idade. Então, nesse sentido, nesse contexto, é que a defesa de Jair Bolsonaro olha e fala: pô, se fizeram com Collor, ex-presidente, já cria-se um precedente, uma espécie de jurisprudência para desenvolver uma ação semelhante com Jair Bolsonaro. E é claro que essa é uma notícia ruim para a direita. Fernando Collor, ele aderiu ao bolsonarismo, lembremos, tem uma imagem que ficou icônica ali na campanha de 22, quando o Collor disputava o governo de Alagoas, ele gritando assim de forma muito enfática, nervosa, olho esbugalhado, assim, a cara esquisita, Bolsonaro! Eu até vi um meme aí que compartilharam, né? Quem será o próximo? Aí colocaram o Collor gritando, né? Bolsonaro! Galera não zoou, né, velho? Eu recebi esse meme, que inclusive é a capa desse vídeo aí, de vai indo na frente que eu já vou, sabe? Quando a gente comenta assim, quando as pessoas estão com pressa de fazer alguma coisa, não, então vai indo aí que eu já chego, sabe? Pode ir indo na frente, que eu coloquei na thumb desse vídeo aqui. A internet tá zoando pesado, porque é claro que Jair Bolsonaro olha para Fernando Collor e percebe esse efeito Orloff do eu sou você amanhã com muita clareza. E a própria defesa de Jair Bolsonaro reconhece isso. E Alexandre de Moraes foi bastante respeitoso de todo o trâmite jurídico em relação a Collor. Ele só está sendo preso depois do definitivo trânsito em julgado, diferentemente das situações de prisão de Lula e Michel Temer. Michel Temer foi preventiva. Lula foi depois de segunda instância, naquele contexto em que era permitida ainda, de acordo com a leitura daquele contexto do Supremo Tribunal Federal, em relação à execução da pena. Tá, e é o terceiro presidente da República da redemocratização, desde a redemocratização, que vai em cana Fernando Collor. O primeiro foi Lula, o segundo foi Temer, como eu coloquei, o terceiro é Fernando Collor. O quarto, olha, eu tenho certeza que você já sabe quem será. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, sexta-feira, dia 25 de abril de 2025. Eu começo na maciota no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que caiu por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha, me deu o prazer, a honra de contar com sua nobre companhia. Por favor, inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho, ativa as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui, e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. O Clube de Membros na Fita, meu filho. Clube de Membros na Fita, minha filha. Clube de Membros agora. Entre no Clube de Membros e fortaleça o trabalho. Ajude a financiar o jornalismo independente praticado, exercido aqui no YouTube, com toda a responsabilidade e a pauta compromissada com o seu interesse, com o interesse público. Por favor, nós jornalistas precarizados, uberizados, precisamos do seu apoio. Por quê? Porque é desse jeito que a gente tem um salarinho
para continuar trampando por aqui. Por favor, fortaleça o nosso trabalho. Agradeço de coração a todas e todos que são do Clube de Membros. Vocês são simplesmente sensacionais. Não me canso de agradecê-los e de elogiá-los por essa atitude cidadã de financiar o jornalismo aqui no YouTube. Obrigado de coração, rapaziada. Assim como agradeço às empresas responsáveis que apoiam e patrocinam o jornalismo independente exercido aqui no YouTube. Um exemplo, um belíssimo exemplo, MC Energy. A MC Energy é aquela empresa que você vai mandar um zap agora, o contato tá na tela, uma DM agora, o Instagram, @mcenergy.go, tá na tela também, para pagar menos energia. Você vai começar a pagar menos energia hoje, agora, neste exato momento. Como? Crédito solar. Eles têm uma usina que produz um monte de energia solar, injetam essa energia toda na rede. Essa energia injetada vira créditos para a MC Energy. Eles negociam esse crédito contigo. Eles vão pegar o valor nominal do seu boleto, da sua conta de luz, e você vai pagar 20% a menos. Sem perrengue, sem estresse, sem dor de cabeça, sem obra na sua casa, sem nada, meu filho. Você vai só assinar um papel e, no ato, pagar 20% a menos na sua conta de luz. Você vai vacilar com essa hipótese que está passando em sua porta, um cavalo arriado desse passando em sua porta. Não, você não é um vacilão. Você vai mandar um zap ou uma DM agora para a MC Energy e fechar esse acordo e pagar 20% a menos no seu boleto de luz. Porque a MC Energy, meu filho, é energia solar, economia para o seu bolso, iluminando o futuro. Muito obrigado pelo apoio e pelo patrocínio, MC Energy. Bora voltar ao tema de hoje. Você deve estar se perguntando aí, por que que Fernando Collor de Mello, ex-presidente, ex-senador, ex-governador de Alagoas, foi preso? Pego aqui a matéria do G1, inclusive tem 2 links de matérias aqui embaixo coladas para que você leia, se aprofunde. Não fique só em videozinho de YouTube, eu sempre digo isso, cara. Se aprofunda nos temas. Não fica só em conversinha não, cara. Leia, é importante demais. O que a matéria do G1 diz? Collor foi condenado em 2023 por corrupção e lavagem de dinheiro, acusado de receber 20 milhões em propinas por negócio da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, entre 2010 e 2014. Investigações oriundas ainda da Lava Jato. Sim, aqui o Fernando Collor está sendo preso por rolos acontecidos entre 2010 e 2014, com condenação em 2023. Já estamos em 2025. Veja você que não é despropositada a tese de Alexandre de Moraes, alegando uma protelação indevida no cumprimento da decisão judicial. Além de Collor, os empresários Luiz Pereira Duarte de Amorim e Pedro Paulo Bergamache de Leone Ramos foram condenados pelo recebimento do dinheiro. A propina seria para viabilizar irregularmente contratos da BR Distribuidora com a UTC Engenharia para a construção de bases de distribuição de combustíveis. A decisão de Moraes inclui a emissão do atestado de pena para cumprir a pena pelo juízo de vara de execuções penais do Distrito Federal após comunicação do cumprimento de mandado de prisão. Ou seja, é xilindró, é cana, é regime fechado. 8 anos e pouco de pena, que com a progressão, tal, não sei o quê, qual vai ficar em um ano e pouco em regime fechado, no máximo 2, não mais que isso. Menos de 2 anos, na verdade, entre 1 e 2 anos, ele já vai estar, e até pelo avançar da idade, 75 anos, já um idoso, ele vai estar em regime semiaberto, vai gozar dos benefícios da progressão penal. O fato é que Collor é aquele tipo de circunstância, igual o sensacionalista compartilhou, sensacionalista é aquele blog do jornal o Globo, que faz humor com o noticiário, né? Então tem um perfil de humor, mas que se assemelha a um jornal. Eu me recordo quando o Carlinhos Cachoeira foi preso uma das vezes lá, né? Eles noticiaram assim: Cachoeira é preso e Brasil se surpreende que ele ainda estava solto. É a mesma história do Collor, porque com o currículo que Fernando Collor de Mello tem, com a sua ressurreição à la Fênix, com a eleição ao Senado, porque todo mundo achou que a carreira de Collor estava completamente sepultada após o impeachment de 92 e depois de cumprir a sua inelegibilidade. Ele tentou a prefeitura de São Paulo, mas foi cassado, não chegou a concorrer, né, perdeu porque não chegou nem a ter o nome de fato expresso ali na urna eletrônica. Mas o fato é que ele conseguiu voltar ao Senado, conseguiu se restabelecer politicamente. Ano passado foi candidato do bolsonarismo ao governo do estado de Alagoas.
perdeu novamente para a família Calheiros, né? Aliás, para o sucessor da família Calheiros, esse é o correto, porque, na verdade, o Renanzinho foi para o Senado e hoje é ministro Lula, o filho do Renan Calheiros, mas fez ser sucessor lá no governo do estado. Collor perdeu essa eleição, apoiado pelo Bolsonaro, de onde que sai aquele meme, inclusive, que eu citei anteriormente, ele gritando Bolsonaro, e Fernando Collor estava, convenhamos, reabilitado pelas urnas. Mesmo com a derrota do governo do estado, ele cumpriu o mandato de senador, que é algo muito nobre. E para a função dele, que teve o pai senador e o pai, o Arnon Collor de Mello, vamos lembrar que foi aquele que matou a tiros um colega no plenário do Senado. Coisa seríssima, grave. Pois é. Fernando Collor volta lá a ocupar a cadeira que um dia o pai ocupou de senador da República. Collor, ele estava numa velhice aparentemente tranquila e reabilitado pelas urnas. Agora não mais. Agora vai cumprir um tempo de cadeia, mesmo que consiga algum tipo de benefício, o fato da prisão já fica marcado no currículo, como a história do Temer. Deixa eu ver aqui o período certinho que o Temer ficou preso. Cara, acho que foram 2 dias, assim. Vão uma prisão preventiva curtíssima. Ah, pô, aqui não tá falando o período que ele ficou aqui. Papapá. Não, só tá falando do tempo dos processos todos que ele respondeu e tal. A verdade é que em relação à cadeia, nenhum presidente da redemocratização para cá, porque tivemos ex-presidentes anteriores à ditadura militar presos, mas sempre por questão política, nunca por questão penal. Agora, tanto Lula, quanto Temer, quanto Collor, são questões penais. Isso é uma diferença. Isso mostra um novo cenário que, claro, bota um terror extra na situação de fragilidade jurídica que Jair Bolsonaro vive. Hoje tenho a impressão que teremos mais problemas relacionados à pressão, relacionados às questões hepáticas de Jair Bolsonaro, porque ele amanhecer com a notícia de Collor no Chilindró certamente não é maracujina, não é algo que acalma Jair Bolsonaro, muito pelo contrário, o deixa mais tenso e nervoso. Por quê? Porque ele sabe exatamente tudo que fez no verão passado, olha para o Collor e pensa: eu sou você amanhã. Mas eu quero saber a sua opinião, comentários aqui embaixo, o que você achou dessa prisão do Collor? Diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Chegou até aqui? Like, joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe, meu filho! Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Eu já falei do Clube de Membros atrás, mas você pode mandar o valeu, essa gorjetinha aqui embaixo. Pei, valeu, gorjetinha na veia, gorjetinha na fita. Então você pode mandar o seu Pix. O Pix é pablocosta@gmail.com. Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado que trampa aqui no YouTube brasileiro. Hoje, de forma sempre invariável, tem live, sexta, às 9 da noite. Vamos debater Collor, vamos debater INSS, vamos debater... O que mais que vamos debater? Tinha outro assunto, cara. Pô, me esqueci aí. INSS, Collor, citação de Bolsonaro na UTI. Tudo isso e muito mais na live de hoje. Conto com sua presença, simplesmente imprescindível às 9 da noite no nosso papo aqui. Beleza? Rapaziada, uma ótima sexta. Até mais tarde, às 9 da noite na live. E eu termino com aquele clássico. É nóis.